Estamos de volta com o Religare Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo José Afonso Moura, sociólogo, professor aposentado da UFMG. Nós estamos falando sobre um projeto que deu origem ao livro O Melhor de Nós. E nós vamos falar nesse segundo bloco, professor, sobre esse, né, chamado O Melhor de Nós. De quem nós estamos falando? Estamos falando de uma pessoa humana, nascida depois de talvez 200 mil anos de evolução da espécie humana e que apenas, como disse Pagola, tem 2000 anos que o conhecemos. E essa pessoa humana tem marcado a história de uma forma decisiva. O que significa falar, não é, desse O Melhor de Nós, não é, falar de Jesus de Nazaré para a nossa época? Veja, nós nos propusemos a um esforço de pesquisa bibliográfica, não se trata de pesquisa de campo, para ver o que a melhor literatura, em português, em espanhol, principalmente, tem dito sobre essa figura histórica. Não estamos preocupados em dar um enfoque religioso ou teológico à figura dele. Nós estamos querendo ver quem foi esse, o que ele fez, o que ele disse. Sim. Jesus de Nazaré e sua época. O que os estudos que vocês fizeram, né, falam daquele contexto, né, em que nasce Jesus, em que ele vive, em que ele realiza a sua obra? Embora talvez conheçamos pouco ainda, seguramente conhecemos mais Jesus, sua época, do que conheciam os cristãos da segunda geração ou da terceira geração. Porque nós temos acesso hoje a muita informação e muita informação acumulada em novas pesquisas sobre ambiente, sobre cultura da época, o que nos permite conhecer muito mais, se não ele diretamente, mas o contexto em que ele viveu. E daquele contexto, o que a gente pode perceber assim, da influência, né, sobre a proposta de Jesus de Nazaré? Vamos fazer uma abstração Sim. de qualquer conotação religiosa e de fé. Sim. Creio que podemos afirmar com bastante tranquilidade, é o melhor de nós. Pagola usa essa expressão para caracterizar Jesus de Nazaré, e nós assinamos embaixo. É a figura humana maior que a humanidade já viu. E isso se revela em que atitudes de Jesus? No que os evangelhos apresentam, não é, as fontes que os senhores consultaram, para destacar o melhor de nós nesse campo, naquele outro, por que essa prática, por que essa postura, por que essa decisão, não é? O que a história de Jesus, né, revela desse melhor de nós em Jesus? Não é fácil uma resposta dessa, né? Você está me pedindo uma síntese dos quase, evangelhos. Quase impossível. E, sobretudo, porque se temos 4 evangelhos, temos 4 visões, cada uma das epístolas vê de um jeito, nós estamos elaborando até hoje, são inúmeros estudos a esse respeito, né? E o que a gente vê é que uma figura tão humana que divina, né? Como disse alguém, eu acho que... Leonardo Boff fala disso. Né? É difícil, na história, vemos grandes figuras humanas, mas eu acho que ele suplanta como figura humana a todos. O senhor já traz uma questão muito importante nessa resposta. Na dificuldade da resposta, né, há uma questão muito importante, que é a variação nos olhares sobre Jesus. Porque, em algum caso, parece que se propõe assim, que há uma resposta única, né? Há um Jesus que vai de Mateus, Marcos, Lucas e João sendo o mesmo, né? Não há uma variação na percepção. Isso o senhor destacou no início dessa resposta.
Eu acho que cada um dos evangelhos correspondia a uma ou mais comunidades que traziam essas tradições a respeito. E são tradições que vão se acumulando, vão acrescentando, vão retirando, perdendo algumas ênfases, né? Então, é um material muito rico, sim, mas quase inesgotável também, né? E há algo que permanece? Algo de comum nessa diversidade de percepções sobre Jesus? Pessoalmente, creio que compreendê-lo, seu caráter divino, eu acho que o melhor caminho é tentar entendê-lo como pessoa humana. Sim. Vocês se dedicam, né, a esse tipo de leitura mais histórica e humana de Jesus, mas como pessoas de fé, vocês também não se afastam, né, do reconhecimento de Jesus como ungido, Messias, o Filho de Deus, não é Deus. Mas mesmo. O esforço nosso foi exatamente nos abstrairmos de nossa fé e de afirmações teológicas para mergulharmos. Eu, pessoalmente, fui professor de metodologia e técnica de pesquisa, sim, durante muitos anos, de ver, em cima dos dados, das pesquisas, quem foi essa figura histórica de Jesus de Nazaré. Nós não estamos falando do Cristo da fé, mas de Jesus de Nazaré, esse homem com o qual o número de estudos sobre ele é extraordinário. Sim, né? Mas particularmente, então, o que me chamou a atenção, por exemplo, o capítulo sobre a ressurreição. Como é um exemplo, né, do que o leitor poderá encontrar no livro, né? Como falar numa perspectiva histórica de um dado de fé tão significativo para o cristianismo, né, como é a ressurreição de Jesus? Você viu que a opção que nós fizemos foi resumir pontos de vista bastante diferentes. Entre os quais pontos de vista, há um de Ratzinger, que prefere falar como teólogo do que como papa. E ele chega a afirmar, discordo mas a maioria, ou muitos estudos, falam de forma diferente. O que ele diz, inclusive, está na capa do próprio livro, é que não é uma questão tão simples. Não pode ser dada a materialidade de algumas leituras, como se de repente aquele corpo ressuscitou ali, surgiu e está vivo e foi com esse corpo que ele subiu para o céu. Não nós podemos entender num sentido tão material. Sim, né? Sim. Agora, há um dado que é comum a todos eles, né? A crença de que ele está vivo e está aqui entre nós, estamos nós conversando, e ele está aqui conosco. E o que significa essa presença viva de Jesus na leitura que vocês fazem? Primeiro, que é viva, está acompanhando a nossa história com o olhar que é próprio dele, que é o olhar de Deus. Aí nós traríamos uma coisa um pouco mais complexa, que é de que forma Deus acompanha a nossa vida. Que pessoalmente acho que não é cutucando, intervindo nas coisas, mas com as regras que ele nos deu. Vocês se unem a uma larguíssima tradição, né, dos primeiros cristãos, né, aos dias de hoje. Como que vocês se colocam nessa tradição, né, de pessoas que se aproximam dessa experiência, se aproximam dessa história, né, e tentam, né, continuar esse legado e passar para as futuras gerações a experiência de vocês em torno do melhor de nós? Creio que toda renovação, toda revitalização é uma volta às fontes. E eu acho que o livro mostra bem isso aí. 200 anos depois, acho que essa expressão é do Boff, praticamente todas as culturas que tinham conhecido deram a Jesus de Nazaré, ao homem Jesus de Nazaré, os títulos maiores que a sua cultura podia proporcionar. Nós estamos querendo nos abstrair, teoricamente, de todos esses títulos
e voltar à origem e ver quem foi esse homem. Porque eu acho que ele é a origem de todo o restante. Sim. Origem podendo ter sido bem traduzido e bem traído também. Professor, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. Um abraço a toda a equipe, aos demais casais, a sua esposa Wanda. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado por vocês presentearem os nossos telespectadores com 2 exemplares desta obra, O Melhor de Nós. Muito obrigado. Você lembra que relutamos com o convite, mas agradecemos muito a oportunidade e desejamos que os seus ouvintes possam também aproveitar bem do livro. Sem dúvida. Eu posso compartilhar aqui com os telespectadores que é uma obra fascinante. É difícil se afastar da leitura, não é? A gente vai sendo tomado pela obra, é difícil parar. Só um compromisso mesmo para dizer, bom, agora eu tenho que parar porque eu tenho que fazer outra coisa. Muito obrigado novamente, professor. Eu que te agradeço. Só uma palavra ainda da leitura, que tentamos escrever exatamente como falávamos com os nossos alunos. Muito bem, muito obrigado. O Religário Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça as nossas atividades acessando a página www.pucminas.br/ppgcr. E como o nosso livro vai ser sorteado, não esqueça, o nosso e-mail é religare@tvhorizonte.com.br. Escreva para a nossa equipe e participe do sorteio. O Religário de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religário Conhecimento e Religião.